Bem, Arnaldo, temos um problema, né? Acontecido nesta terça-feira. Lucas está fora, é isso? Lucas está fora, mais uma vez, mais complexo do que se imaginava. Tem os detalhes. Posso dizer que essa informação talvez eu tenha tido em primeira mão, depois eu conto direitinho a história e os bastidores dela. Mas a grande baixa seria possivelmente a principal novidade, até começando jogando, essa era a expectativa. E de boa parte do público que vai ao Morumbi amanhã, mais uma noite de Libertadores com o Morumbi cheio e tudo mais. O Morumbi não vai estar, talvez não seja lotado, mas vai estar cheio. Todo mundo estava querendo ver o Lucas. Mas se você que está em casa não vai poder detalhes dessa nova mesma contusão do Lucas. Nova mesma, né, Tironi? Na verdade, vou dar o crédito aqui ao nosso grande Rafael Varanda Tricolor, nosso, entre aspas, espião, que me passou um cheiro de time pela manhã quando a gente estava chegando ao G4, e eu falei, mas e o Lucas? Ele falou, bem pensado, acho que eu não vi o Lucas. O Lucas jogaria, né? Eu falei, então, você não viu o Lucas? Ele falou, não vi, entre os titulares. Aí, para mim, já despertou uma inquietude. E aí eu comecei a ir atrás. As fotos do treinamento, que normalmente dão pistas, não constavam o Lucas. E fui fuçando até chegar a informação que ele tinha sentido de novo o joelho no treinamento de hoje e que tinha passado mesmo joelho, aquele que o tirou o da pancada no gramado sintético do Allianz, né? Comparado a um acidente de carro, trauma do painel, não é isso? Trauma do painel é o nome. Como se tivesse sofrido um acidente de carro, que ele tinha sentido já num pedaço do jogo do Alianza Lima, que ele considerou um susto, e que voltou a sentir depois de um choque no treino desta terça-feira, proporcionando novos exames e tudo mais, e já a retirada dele da partida. O São Paulo, pouco depois disso, já sabendo que a imprensa estava sabendo, publicou o seguinte: o meia atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o Refis Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico. Após sofrer um trauma no mesmo joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista em 10 de março, Lucas participou das partidas contra Fortaleza e Alianza, saindo do banco nas duas ocasiões. O camisa 7 voltou a sofrer uma pancada no local durante o duelo em Lima, mas participou integralmente dos trabalhos de quinta, sexta e sábado. Preservado do clássico contra o Palmeiras no último domingo, voltou a treinar novamente na segunda-feira e vinha em preparação para atuar contra o Libertad até a terça-feira, quando sentiu de novo. As últimas informações que eu tive depois disso tudo é que é algo como uma inflamação que voltou a ocorrer por conta dos choques, mas não seria nenhum procedimento cirúrgico. Não seria agravou a lesão ou teve uma nova lesão. É a mesma lesão, é a mesma pancada que ele teve lá e ele está com dificuldade de se recuperar, né? Então, é um incômodo, são dores que limitam a participação dele. É um jogador que fica mudando de direção toda hora e tal. É claro que preocupa pela idade, pelo longo tempo de recuperação, pela dificuldade de voltar à forma. Está acabando a maratona antes da parada. E é aquilo que a gente falava. O São Paulo, todo mundo, comissão, direção, contavam com Lucas e Oscar para essa etapa, quando o time volta a jogar em casa e precisa ganhar jogos. O São Paulo foi sobrevivendo até então sem seus principais jogadores. Já perdeu o Caleri até o final da temporada. Já provavelmente não terá o Luiz Gustavo. E agora o Lucas não se sabe quando ele retorna. Ele só vai retornar quando ele estiver sem dor, né? Então é uma baixa, talvez não só para o jogo do Libertad, provavelmente para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado, e aí por diante, com o Náutico na terça, e aí vai acabando a parte da maratona até a parada para o Mundial de Clubes. Não dá para cravar, mas é possível que só volte depois da parada. Não é uma chance descartada que isso aconteça só depois da temporada. Bom, aí o São Paulo, que estava começando a olhar para o banco e falar, bom, agora já tem mais um pouquinho de gordura aí para escalar, não tem mais. E assim, a escalação titular
tem aquela dúvida, né? Dobra com Ferrarese lá na lateral e Cédric na frente, ou o Ferreirão no lugar do Cédric, mais ou menos como seria com o Lucas, vamos dizer assim. Então, é isso, né? É o que tem acontecido. É quase que um time para o primeiro tempo, para controlar o jogo e se segurar, e um time para a parte final do jogo, segundo tempo, mais ofensivo para arriscar e ganhar. Não tem muito por onde fugir, né? Agora tá difícil de convencer as pessoas. Confesso para você que, olha, é difícil explicar para as pessoas que com tantas ausências e sem grandes jogadores no meio-campo para frente, sobretudo no banco, você tem que pensar na sua estratégia e nas trocas. Então, você lança todas as suas armas ofensivas na escalação inicial, você não tem troca depois, né? É o que você estava falando, né? Quando parecia que o banco... No lado do campo, sem o Lucas, tem o Ferreirão, o Ferreirinha e o Luca de 18 anos, né? É isso que o São Paulo tem, né? Uhum. Então, eu acho possível começar como começou nos últimos jogos da Libertadores, inclusive, e colocar no segundo tempo o Ferreirão, né? Eu acho que é possível que isso aconteça, né? Com detalhe que a dinâmica do jogo de amanhã vai ser do Libertad defendendo, esperando por um empate, porque o empate é ótimo para ele. Isso. O empate que não é ruim para o São Paulo, só é ruim moralmente, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da tabela não é. Ele é ótimo para o Libertad. Então, não espere que o Libertad vai sair para o jogo e tudo mais e tal. Longe disso. Que deixa essa escalação com o Cédric estranha. Em contrapartida, se você põe o Ferreirão, você não tem um ponta para trocar depois. Aí você vai ter que pôr o Cédric. Aí você vai ter que fazer isso. Realmente. Porque tem gente também que, assim, o Alves jogou recentemente na ponta, não funcionou, né? Ele não é um jogador de lado de campo. O Rian não é um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo é o Luca, como eu falei, até porque o Henrique do Carmo continua machucado. O que pode acontecer de diferente? Oscar. Isso que eu ia perguntar. Aí pode acontecer. Então, mas o Oscar pelo lado... Não, o Oscar pelo lado esquerdo, né? Jogou até no segundo tempo contra o Palmeiras. Só que aí é no lugar do Ferreira, do Ferreirinha. Não, o que pode acontecer é o Oscar no centro, no lugar do Alves, né? Não, sim, mas isso não resolve a questão da ponta. Não resolve. A questão, o que pode acontecer é o Alves que está oscilando, agora o Oscar chegando, a contusão não foi grave como a do Lucas, ele não ficou tanto tempo fora, né? É uma outra coisa, ele já mostrou alguma desenvoltura no pouco tempo que ele jogou no jogo com o Palmeiras. Pode ser uma novidade para começar, e aí o Alves entraria os meninos no segundo tempo, por exemplo, o Alves e o Ferreirão, né? É uma possibilidade. Eles não querem... Então tá aí, de novo, cobertor curto do São Paulo. Envolva as voltas com... Cara, tem que para logo, chega logo a parada aí da data FIFA, Mundial, sei lá o quê, senão tá difícil. É que tem que chegar com o São Paulo em primeiro na Libertadores, classificar na Copa do Brasil e mais à frente no Brasileiro. Esse negócio do Lucas já enrosca a vida na Copa do Brasil, enfim. A Libertadores é o menor dos problemas, né? Por incrível que pareça. Exato. Esse jogo de amanhã é o menos dramático para o São Paulo, né? Sim. O menos perigoso, vamos dizer assim. Uhum. Claro que se perder é ruim, mas é o menos decisivo, né? Menos decisivo. Dessa trinca aí, entre Libertad, Grêmio e Náutico, né? Bom, e o Libertad, como eu falei, né? Vai estar muito contentão se conseguir sair daqui do Brasil com um empate. Vai como? Perdeu, né, no fim de semana. Perdeu, poupou alguns jogadores, perdeu por Esportivo Luquenho, que é um time modesto do futebol paraguaio. O Libertad, que vinha muito forte até aquele jogo com o São Paulo, né? Aí perdeu força, né? Perdeu um pouco de força, mas continua mantendo a liderança do campeonato paraguaio à frente do Guarani, que também perdeu no final de semana para o Cerro Porteño. Aliás, agora ficou uma briga ali, cara, interessante entre Libertad, Guarani e Cerro Porteño próximos. Então o Libertad tem olho em duas frentes aí, né? Certo. O que ocorre de novidade em relação àquele time que perdeu para o São Paulo lá no Paraguai é a volta do Roque Santa Cruz, ele mesmo. Ele vinha jogando como titular, se machucou, não jogou contra o São Paulo, e pode ser a principal novidade assim no time, que é um time cheio de jogadores rodados, experientes, né? Não é um time técnico, mas é um time que tem
rodagem e força, né? E como você falou, o empate seria excelente para o Libertad, né? Ele então, praticamente se seguraria em segundo lugar da chave, né? Isso. Então, portanto, não espere espaços. Então, o maior problema do São Paulo jogando em casa nos últimos jogos foi não conseguir fazer gol. Simplesmente isso, né? E as chances que teve, pênalti, não sei o que, desperdiçou. Então vai ser um jogo duro nesse aspecto. Quem apita, hein? A arbitragem vem da Colômbia, é um árbitro experiente, rodado, não é nada, não é o... Putz, não é quem vocês pensam lá, o Roldan. Não, é o Carlos Bittencourt, da Colômbia, que é o árbitro da partida. Não é dos principais árbitros do quadro da Conmebol, mas não oferece pavor, pelo menos à primeira vista, né? Vamos falar de alguma notícia boa. O Ferreirão, que estava nessa expectativa, vai sair, não vai sair, o Cruzeiro quer, não sei o quê, renovou o contrato, o Ferreirão, que é uma ótima notícia, né, Arnaldo? Renovou com pompas, né? No Morumbi, com a família, com o Casares, etc e tal. Ele renovou até 31 de dezembro de 29. O contrato dele era até 31 de julho de 28, ou seja, 1 ano e meio a mais. Mas não é a questão do prazo, é que, para renovar, ele recebeu um aumento considerável e a multa dele para o mercado nacional, sobretudo, que era baixa, aumentou consideravelmente, né? Então ele passou a ser um jogador caro também para o mercado nacional, né? Então aí, essa é uma boa notícia. Né? Tem a expectativa, não sei se vai acontecer nessa janela, deles terem negociado, né? Se ele continuar desempenhando pode como até vem ser. desempenhando. E, na verdade, né, Tironi, assim, para o mercado internacional ele já tinha uma multa alta. A questão que afligia o São Paulo era exatamente. O mercado era nacional, multa baixa para o mercado nacional, né? Por isso que tinha o Cruzeiro rondando aí, aquela história toda. Agora tem uma outra preocupação aí de renovação a mais urgente, é do Alan Franco. O contrato vai só até o final do ano. Se passar junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Só falta um mês para renovar o contrato do Alan Franco, que vem sendo um dos principais jogadores do time. Sim, que é uma figura importantíssima. É aquela história, não tem grana, meus amigos. Não tem milagre. Não vai abrir a torneira e vai sair dinheiro. São Paulo vai ter que se virar para fazer a renovar esse contrato. Então tá aí, né, galera? O Lucas tá fora do jogo de hoje, né? Então sentiu de novo, né? O mesmo joelho que ele caiu lá no Allianz Parque, né? Sempre gramado sintético, é impressionante. Então ele não joga o jogo de hoje, um desfalque importantíssimo pro São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo pode fazer um bom jogo hoje, cara, porque se o São Paulo respeitar, não achar que vai ganhar a qualquer momento, respeitar o Libertad e jogar mesmo, acho que o São Paulo ganha o jogo de hoje, tá? E Morumbi vai estar lotado, aquela pressão, tá, que a gente sabe que no Morumbi é em Libertadores. Então a gente pode ganhar esse jogo aí, mas um desfalque importante do Lucas, e a notícia boa é o Lucas Ferreira, que o Cruzeiro queria, o Red Bull Bragantino já estava sondando e tal, já renovou com o São Paulo até 2029, aumentou o salário, aumentou a multa. E agora falta o Alan Franco, né? Porque é um zagueiro importantíssimo pro São Paulo e ele já pode assinar um pré-contrato no próximo mês. Então você pode ter que assinar logo esse contrato logo, tem que tentar renovar, dar um jeito, não tem dinheiro, mas tem que dar um jeito, porque não pode perder essa peça fundamental. Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí sobre essa renovação do Lucas Ferreira. O Matheus Alves, o Zenit tá sondando muito ele. E tem que renovar com o Alan Franco. E Lucas, infelizmente, abaixo de hoje. A gente precisa ganhar esse jogo de hoje. Se o São Paulo empata o jogo hoje, São Paulo já garante classificação. Mas se São Paulo ganha, já garante classificação em primeiro. Então é um jogo importantíssimo pra gente aí. E vamos que vamos. Valeu? Todos inscreve pro canal do Arnaldo Tironi. Vou deixar aqui o link da descrição do canal deles aqui. Todos inscritos aí. Valeu?